Olá, sejam bem-vindos à quarta aula do nosso curso de Ferramentas de Bioinformática aplicadas ao estudo de biomacromoléculas. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre a modelagem molecular por homologia. Na aula anterior, a gente viu que há condicionantes para que ocorra o enovelamento de proteínas. Ele não é um processo que simplesmente vai ocorrendo e que há diversas forças que atuam ali para que a proteína ela consiga assumir uma certa conformação em determinado meio. E as bases teóricas dessa metodologia, elas surgem de pesquisas como a de Afzen, que sua hipótese eterna de Manker, como também muitas outras pesquisas. Então, traduzir o conhecimento, esse conhecimento teórico para métodos computacionais, é claro, não só da teoria de Afzen, mas como muitas outras, fez com que a gente pudesse estudar diversas proteínas no meio em sílico, partindo dos princípios de que a proteína ela possui uma certa energia armazenada e diversos fatores vão atuar ali para que ela possa ter essa sua conformação. Como a gente viu, a proteína ela possui um estado nativo e ela sempre vai ter a estrutura semelhante, ou uma estrutura idêntica, contanto que ela tenha o mesmo resíduo aminoácido em sua constituição e for colocada no mesmo meio. E as forças que fazem com que ela se renovele e assumam essa estruturação são justamente as ligações covalentes entre os resíduos de aminoácido e também as interações não covalentes, como o ponto de Van der Waals, o ponto de hidrogênio, com o solvente e existentes entre os próprios resíduos, que são as interações intramoleculares e intermoleculares. Isso faz também com que a molécula também possua uma certa conformação e possa assumir diferentes conformações à medida que ela é inserida em outro meio, onde a gente tem adição de energia ao sistema, e uma vez que é adicionada energia ao sistema, por exemplo, ela consegue ir causando um rearranjo. E esse rearranjo ele se torna estável justamente devido à ação dessas interações não covalentes. Porém, apesar de a gente ter esses modelos tridimensionais onde a gente pode estudar isso e estudar sobre conformação de proteínas, nem toda proteína é fácil de se obter e visualizar nesse meio em sílico. Então, com base nas teorias evolutivas, a gente surgiu então com a modelagem molecular por homologia. Essa metodologia ela se baseia na premissa de que, ao longo do processo evolutivo, as proteínas sofreram modificações estruturais por meio de mutações, mas sem haver grandes alterações nos resíduos de aminoácidos envolvidos com a funcionalidade dessas proteínas, fazendo com que as sequências de resíduos de aminoácidos relevantes para a atividade da proteína se encontrem conservadas. Esse é um método alternativo ao estudo de estruturas 3D de proteínas, já que a modelagem molecular por homologia ela me permite a construção de modelos a partir de um modelo já existente, com base em fundamentos evolutivos e dados estereoquímicos de aminoácido. O conhecimento desses dados ele foi obtido a partir de estudos das estruturas proteicas in vitro, permitindo a construção de modelos que predizem a estrutura de proteínas em sílico, quando ainda não se obteve uma boa ilustração desses modelos construídos através dos estudos in vitro. Ele é empregado então como um molde template, uma proteína que possua sua estrutura bem esclarecida e tem a relação com a proteína para a qual se deseja obter um modelo. Então, uma proteína ela pode ser usada como um molde template para que se possa construir uma outra proteína em cima desse molde, contanto que elas possuam um determinado grau de similaridade, né, no que diz respeito à sua sequência primária. Um exemplo aqui que eu posso dar para o que tudo isso quer dizer é que a gente pode, a partir dos modelos tridimensionais de proteínas que a gente encontra, a gente pode tentar construir uma outra proteína, contanto que essas proteínas sejam parecidas. Não dá para pegar uma proteína do nada e modificar toda a estrutura dela. Por exemplo, imagina que a gente tem uma proteína com uma conformação desse jeito aqui que vocês estão vendo no vídeo, e os resíduos de aminoácido pelos dados estereoquímicos estão me dizendo que, na verdade, essa proteína devia ter estrutura assim. Então é muito difícil conseguir romper essa barreira energética para poder assumir essa conformação, né? Então, o que é que a gente pode fazer com essa técnica de modelagem molecular por homologia? Ela diz que, contanto que as proteínas elas tenham um certo grau de similaridade, a gente pode realizar substituições pontuais na sequência primária de resíduos de aminoácidos da proteína e utilizar softwares que façam essa substituição em modelagem das proteínas. Como a gente viu, a sequência primária de uma proteína ela tende a se conservar, não é que tende a se conservar, mas uma sequência primária de proteína ela vai determinar a estrutura secundária e a estrutura secundária ela determina a estrutura terciária das proteínas.
E como a gente viu na aula anterior, as interações que ocorrem tanto inter quanto intramolecular entre proteína e entre proteína e o meio que ela está inserido também ajuda no condicionamento dessa proteína. Então ela sempre vai se comportar daquela maneira, contanto que ela esteja no mesmo meio e possua a mesma sequência de resíduos de aminoácido. Então vamos parar para pensar que se a gente substitui então esses resíduos de aminoácidos da sequência primária, a gente vai levar a uma mudança na estrutura da sequência da estrutura secundária e a estrutura secundária se leva a uma alteração na estrutura terciária. Portanto, a gente pode construir esses, como eu falei aqui, esses novos moldes de novas proteínas a partir de moldes pré-existentes, contanto que eles tenham um certo grau de similaridade, né? Porque como a gente viu na estrutura tridimensional de proteínas, na aula 3, elas vão ter uma certa estabilidade, contanto que tem um certo meio. Então, se a gente não fizer alterações muito drásticas nessa proteína, elas vão se comportar mais ou menos de forma parecida. Como eu falei para vocês agora há pouco, a estrutura tridimensional de uma proteína condiz com sua sequência primária, e alterações na sequência primária levam a alterações na sequência secundária, que levam a alterações na sequência terciária. Existem softwares de bioinformática que levam ao alinhamento dessas estruturas tridimensionais, permitindo a visualização dos distanciamentos dos resíduos conservados em função dos não conservados das estruturas homólogas. A técnica que faz essa análise ela é empregada para diversas outras metodologias, que é o alinhamento múltiplo de sequências. O alinhamento múltiplo de sequências me permite comparar a sequência primária de uma proteína, comparando essa estrutura primária, indicando quais resíduos de aminoácidos conservados entre si, os que sofreram alterações ou que possuem uma função biológica parecida, como, por exemplo, um resíduo que possui a cadeia lateral polar, ele é substituído por outro resíduo, mas que um outro resíduo que possui a cadeia lateral também polar, né? Então, comparar essa estruturação primária, essa estrutura primária de proteínas, ela vai me dar um grau de similaridade entre as proteínas que eu estou usando como molde e a proteína que eu desejo construir, e vai me dizer se é viável ou não, se elas têm uma sequência primária compatível, se é muito distinta. Se tiver um certo grau de similaridade entre essas proteínas, entre essa sequência primária, então isso quer dizer que se eu for construir um molde em cima desse outro, é muito provável que esse molde ele seja bem construído, né? Geralmente a gente assume aí que para poder se construir, para fazer uma modelagem molecular de uma proteína, a gente precisa ter uma sequência que tenha pelo menos um 25% de grau de similaridade, né? E os softwares que são utilizados para isso, que vocês vão ver melhor com o Robson, eles já indicam ou até mesmo já mostram qual proteína pode ser utilizada como molde, né? E da mesma forma que as moléculas de baixo peso molecular seguem a premissa de se alcançar um mínimo de energia para poder ser estável, os estudos teóricos de estrutura de proteínas também são empregados aqui para nos dizer se um modelo gerado em círculo ele também atende às forças que atuam na realidade, né? Então, para poder realizar uma boa modelagem molecular por homologia, a gente segue alguns passos, como a gente precisa obter a sequência primária da proteína para a qual a gente deseja obter a estrutura cristalográfica. Então, a gente precisa, uma vez que a gente já tem a proteína sequenciada e a gente tem essa sequência primária, essa estrutura primária da proteína, a gente vai fazer uma busca por proteínas moldes, que eu chamo de templates, né, em bancos de dados como o Protein Data Bank, né? E a gente joga essa sequência lá e vê quais proteínas elas possuem similaridade ou não. A proteína que já tem sua estrutura bem elucidada possui uma similaridade com essa proteína que eu desejo construir. E diversos softwares já me indicam qual proteína eu posso utilizar como molde ou como template, né? Então, se essa proteína ela tiver o molde, tiver um grau de similaridade aceitável com a proteína que eu quero construir, a gente pode... É muito simples, a gente só insere as sequências das duas proteínas em alguns programas, como o caso, um que eu conheço que faz isso é o Swiss Model, né? E o Swiss Model você insere o cristal de proteína que você deseja usar como molde e a sequência de resíduos aminoácidos que você da proteína que você quer obter
o formato dela. E aí ele mesmo vai realizar essas substituições e causar uma estabilização na estrutura da proteína. Então, quando ele fornece os dados de volta para a gente, já é a estrutura da proteína bem elucidada, né? Então, por exemplo, esse Swiss Model, ele opera por meio de métodos de alinhamento de sequência e ele vai substituindo pontualmente os resíduos que são os semelhantes e os dissemelhantes por resíduos que eu desejo, da proteína que eu desejo obter, né? Então, ao final desse processo, a gente vai obter, então, um modelo de proteína, né? Uma proteína modelada, e a gente já pode utilizar ela para estudos, para visualização da estrutura tridimensional de proteínas, né? Esse modelo, claro, ele não pode ser feito em nada porque é como eu costumo dizer, na bioinformática, se a gente pedir para que seja gerado um dado, a gente colocar lá, por exemplo, uma molécula que toda bagunçada, essa molécula ela vai existir no plano cíclico, mas isso não quer dizer necessariamente que ela está próxima da realidade, né? É por isso que vem essas teorias que a gente discutiu até agora, que nos ajudam a entender como funciona essas ferramentas de bioinformática, porque estudá-las nos ajuda a compreender se aquilo que eu estou fazendo ele está próximo da realidade ou não. Porque é como se fosse um The Sims aqui, ou você fazer um cálculo de 2 mais 2. Se eu botar no Excel a forma de fazer um cálculo é igual 2 mais 2, ele vai me dar o resultado 4. Mas o que eu faço com esse resultado, como eu interpreto, como eu sei se ele está próximo do que eu quero, isso vai depender da bagagem do estudo que a gente tem acerca dessas metodologias, né? Então esse modelo ele precisa passar por um processo de validação e que esse processo de validação ele vai analisar os parâmetros físico-químicos da molécula. Existe um software chamado ProCheck. O ProCheck ele é utilizado nesse procedimento para validação do cristal que você construiu e ele pega parâmetros estereoquímicos para essa finalidade, né? Dentro desses parâmetros estereoquímicos ele emprega um mapa de Ramachandran. O mapa de Ramachandran ele considera os ângulos de torção φ, psi dos resíduos de aminoácido, né? E nessa teoria de Ramachandran, eu vou deixar para vocês lerem um trabalho a respeito. Nessa teoria de Ramachandran, desculpa os latidos do cachorro. Nessa teoria de Ramachandran, ele afirma que esses ângulos de torção das proteínas eles tendem a ter um padrão, o que está presente em beta-folha ou em alfa-hélice. Então, por exemplo, se quando a gente realiza um modelo, o, desse ângulo de torção, e esse ângulo de torção ele corresponde ao ângulo de torção entre o carbono alfa e o grupo amino, e o ângulo de torção psi ele diz respeito ao carbono alfa e o ácido carboxílico, né? E esses dados eles são plotados em um gráfico e indicam a região mais provável onde o resíduo deve estar. E ainda assim, se esses resíduos fazem parte de arranjo como alfa-hélice e beta-folha. Então, se esses resíduos, esses ângulos de torção estiverem muito fora dos padrões esperados, então isso quer dizer que o modelo que foi gerado ele não condiz com a realidade. Porque, por exemplo, imagina que um ângulo de torção, por exemplo, da proteína é esse. Isso aqui é praticamente, num sistema tão complexo como proteína, é praticamente impossível de existir. Porque um ângulo de torção, ele tem os componentes do átomo que interagem um com o outro e fazem com que ele tenha uma aproximação ou um distanciamento. Mas um ângulo linear assim, de 180 graus, não dá não, né? A gente também tem outros métodos de avaliação. Tem um que eu, na minha época, se usava muito, mas que hoje em dia já caiu em desuso, que é uma NOLHA, né? Que é o Atomic Non-Local Environment Assessment. Ele era um software online que era muito usado antigamente, que ele consistia no cálculo de energia de cada resíduo de aminoácido em relação aos resíduos próximos. Ele aqui aplicava a termodinâmica para dizer, e nos dizia que quando um resíduo apresentava uma energia positiva, ele não estava numa posição favorável. Então, quando a molécula, o modelo foi gerado, aquele resíduo ali não se enquadrou bem em relação aos seus vizinhos, né? Então, ele não está numa posição energética favorável. Então, a metodologia de modelagem molecular por homologia, ela surge justamente para isso, para que a gente possa construir modelos tridimensionais de proteínas, com base nas teorias que a gente viu, de proteínas que ainda não existem. Então, isso causou um grande avanço nessas áreas de construção de proteínas e de entendimento de proteínas, porque não é fácil conseguir obter o cristal de uma proteína, não é fácil conseguir elucidar
a estruturação de uma proteína. Tem proteína que é difícil pra caramba para conseguir estabilizá-la no meio aquoso. Então, essa metodologia molecular, de modelagem molecular, ela me permite, então, construir uma proteína a partir de outra, seguindo as regras, seguindo as teorias que a gente tem até hoje do conhecimento acerca de proteínas, e que ainda não tivesse uma estrutura bem elucidada, e isso fez com que a gente pudesse estudar diversos tipos de sistemas. No meu caso, por exemplo, que eu estudei o transportador de sal-glicose tipo 2, é uma proteína que é de membrana e era difícil estabilizá-la. E na época, eu apliquei essa metodologia para construir um projeto para construir um modelo de cotransportador de sal-glicose tipo 2 humano, que ainda não existia o cristal, para poder, a partir de uma bactéria, utilizando uma proteína sintetizada em bactéria como molde. Né? E a gente conseguiu construir isso. Esse modelo apresentou alguns problemazinhos, mas ainda assim ele era um modelo estável, próximo da realidade, não totalmente descartável. Então a gente só utilizou parte dessa proteína para o estudo, né? Parte desse modelo que eu gerei. Então, essa metodologia de modelagem molecular por homologia, ela nasce justamente da necessidade de avançar com os estudos de estruturação de proteínas que não conseguiam ser sintetizadas, não conseguiam ter sua estrutura bem cristalografada, por assim dizer. E aí a gente seguiu as teorias que a gente tinha disponíveis no nosso momento, como por exemplo os níveis de informação biológica que a gente viu na aula 2 e os postulados dos modelos tridimensionais que a gente viu na aula 3, dessas forças que regem e que fazem com que a proteína tenha uma certa conformação em determinado meio. Né? Isso passou a ser aplicado aqui na modelagem molecular por homologia, e isso permitiu um avanço extraordinário no estudo de proteínas.